noite. Mais uma vez eu digo, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Diálogos RDS. Dessa vez no mês de maio, uma chuva de diálogos, uma penca de convidados especiais. E olha, eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar tendo a oportunidade de conversar com pessoas que significam tanto para mim. Eu tô feliz porque você está se conectando, você é mais do que bem-vindo, mais do que bem-vinda para uma conversa que eu tenho certeza que de alguma forma vai falar no seu coração. Você está ouvindo a minha voz? Nós estamos na nossa terceira tentativa para fazer esse negócio funcionar. Então agora, na terceira, tem de fato que dar certo. Vamos lá, fé no pai que vai. Ai, meu Deus do céu, tô ansioso, cara, tô ansioso já porque a gente tá tentando se conectar com uma pessoa muito, muito especial para mim, que caminhou comigo durante boa parte dos meus dias de solidão na pandemia, que me ajudou tanto a crescer, a ser uma pessoa melhor. Então, realmente, eu quero que vocês conheçam essa amiga que Deus me deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, se vocês já viram nesse perfil, mas no dia 20 de maio tem lançamento do meu primeiro curso online chamado, ó, lá atrás, Dialogando, uma introdução às espiritualidades cristãs. Mas não são quaisquer espiritualidades, são aquelas que muitas vezes ninguém nunca te falou que existia. E quando você ouviu falar que existia, a maioria das vezes ouviu falar mal. Às vezes a espiritualidade foi demonizada, às vezes ela foi descartabilizada, às vezes ela foi manipulada e acabaram nunca te contando muito bem como é de fato. Pois é, dia 20 de maio, estou lançando um curso especial que vai desmistificar muitas coisas que são ditas a respeito delas e vai falar um pouquinho mais sobre as origens dessas espiritualidades, os principais nomes, como elas se relacionam com as doutrinas cristãs mais conhecidas, como divindade, ressurreição, morte de Cristo. Tem muita coisa especial. Fica por aqui, se você quiser mais informações, vai lá no meu perfil depois, manda para pessoas que você conhece ou me chama no particular, que eu vou ter o maior prazer em explicar para você, tá bom? Vamos lá? Eu vou tentar convidar a nossa amiga Daya. Tomara que dê certo. Você precisa estar online e aceite o convite. Aceitando o convite, a gente conversa. Vamos lá? Hum, vamos lá, vamos tentar. Alguém aí tá ouvindo direitinho? O som tá legal? Ou tá cortando? Tá mudo? Me deem aí uma notícia, por favor. Porque nós já nos conectamos duas vezes e não sei por qual razão cortou o áudio no momento em que eu convidava a Daia. Se você não estiver ouvindo a minha voz, fala para mim para eu ter uma noção, tá bom? Se você estiver ouvindo, diz também que tá ok, beleza? Vamos lá. Daia, cadê você, minha amiga? Tá dizendo que a Daia não está conseguindo participar. Vou convidar mais uma vez. Convidei ela aqui. Agora foi. Aí, aí, A gente é caramba, a brasileiro. gente não desiste, Daia. A gente é brasileiro, a gente não Boa desiste. noite. Boa noite, Tudo amiga, tudo certo. bem? Eu tava já ficando com o coração apertado, pensei comigo, poxa, será que na estreia, será que na nossa primeira live, primeira não, né? Porque a gente já teve uma juntos. Aliás, foi muito marcante, né? Mas será que nessa nossa primeira live agora de maio iria travar? Não dá, né, amiga? Como é que tá aí? Tô vendo que você tá com a roupinha meio de frio, com uma canequinha. Tá Em frio onde você casa, aqui tá? dentro não tá tão frio, né? Mas tá friozinho, sim. Tá friozinho, tá pra 12, 14. Bom, Nada que se compare aí na Europa, né? pra quem Bom, aqui a gente tá indo agora para a fase do calor, Daia. Olha, eu tô dando graças a Deus, cara, porque no frio eu não sou ninguém, viu? Então, eu Eu, gosto do eu não frio, sabe? Eu consigo, gosto do frio cara. seco, né? Não gosto da chuva e tal. Gosto do frio. Mas eu não gosto quando eu fico doente.
E normalmente o frio traz os seus amigos, né? Virose, gripe, nariz escorrendo. Quem tem filho, então, né? Como é o nosso caso, bateu o frio, bateu aquela doencinha básica, né? Mas é isso, é isso. Como é que Eu você tá, minha tô amiga? bem, Tudo com bem? carinha de cansadinha, né? Carinha de exausta, mas também. Vocês vão ouvir, assim, um Pois barulho de uma é, gata no fundo, de um filho conversando, tá certo. Vida real. é vida real, é isso aí, meu. Pra quem tá assim tentando adivinhar o sotaque da Daia, que é muito difícil, né? Nossa amiga, ela é gaúcha, gaudéria, diretamente do Rio Rio Grande do Grande do Sul todo. Sul, né, Daia? Eu Que moro lugar na cidade de especificamente? Alvorada, mas aí como as pessoas não conhecem muito Alvorada, eu falo que eu moro em Porto Alegre, assim, para quem não conhece, porque é do lado, assim, por exemplo, eu trabalho em Porto Alegre e eu moro a 4 quilômetros do meu serviço. Então, assim, é uma cidadezinha colada, né? Região Ok, metropolitana de Porto Alegre. ok, legal. Porto Você Alegre. é natural daí de Alvorada ou você se mudou Uhum. de Porto Alegre mesmo? E como é que estão as coisas por aí no Rio Grande do Sul? Estão se ajeitando? Tá ainda naquele cenário de tensão, polarização, ou tá mais calmo? Aqui, assim, ó, como é que eu posso te explicar? O Rio Grande do Sul ele é dividido por setores, assim, para polarização. Então, assim, Porto Alegre, que é onde eu mais convivo, a polarização não é tão grande, tá? Então, assim, o que ganhou no Hum, estado não foi o que ganhou na capital, uhum, entendeu? Então, assim, ok, é diferente ok. Porto Alegre, cidade de Porto Alegre, do resto do estado. Aí depois nós temos a fronteira também. A fronteira também não é Uhum, como, como é a Serra, por exemplo, tá? A Serra, uhum. ela é muito parecida com Santa Catarina, vamos colocar dessa forma. Aí, então, assim, então, o Rio Grande do Trabalhei muito Sul, lá em por Santa mais que as Catarina, pessoas nossa. falem, o Rio Grande do Sul é todo igual, não é todo. Mas a gente aceita, entendeu? Não é todo, Uhum, mas é muito. Então a uhum. gente engole e diz assim, fazer o quê, É, né? pois é, olha, gente, para vocês que estão se conectando, a minha história com a Daia, eu acho que ela começa num período de pandemia, né, Daia? Quando a gente tá ali naquela situação de confinamento e passa a aparecer mais nas redes sociais, passa a se posicionar diante de algumas situações também, né? E acho que nesses posicionamentos, nessa maneira de reagir contra algumas coisas que estavam acontecendo naquele tempo, a gente se conhece, né? E nesse se conhecer, a gente passa a ter até alguns projetos juntos, né? Para quem não se recorda e me acompanha, a Daia foi uma das participantes do famoso diálogo com aquela teóloga feminista chamada Ivone Gebara. E ela foi uma das convidadas especiais para que nós pudéssemos conhecer, apresentar um pouco mais dessa corrente de pensamento teológica, né? E você teve uma participação muito marcante. Você fez boas perguntas, você estava acompanhada de outras mulheres muito inteligentes também, mas eu acho que o pós-live deu bastante pano para manga, né? Eu queria perguntar para você como é que foi ter participado daquela live e o que aquilo, de alguma forma, no campo prático, resultou Primeiro para que o você, convite foi assim. sensacional, né? Poder parar para pensar sobre isso. Eu já conhecia a doutora Ivone, assim, porque eu já lia, já pesquisava um pouco sobre ela, até por conta dos meus interesses acadêmicos, ela já estava assim no meu campo de visão, assim, não era uma autora nova para mim. Eu já conhecia um pouco sobre ela. Uhum, Contudo, assim, poder ter participado daquilo com mulheres tão sensacionais foi fantástico, assim. Aquela live me aproximou, por exemplo, da Fábio, que eu não conhecia, assim, sabe? uhum. Nossa, uhum, foi uma Fabiana coisa assim, ó, Locoff. sensacional. Depois a gente até, a gente entrou num grupo, eu entrei num grupo de WhatsApp com elas que a gente começou a fazer estudos da Bíblia mensal. Então, assim, ó, isso foi sensacional, assim, essas parcerias, esses encontros que a vida proporcionou, tá? Foi fora de série. Uhum, legal. Contudo, né?
como foi posto ali, que já ouvi nos comentários, também teve as coisas que não foram tão legais, né? Porque eu, ao contrário das outras mulheres que participaram, eu falei qual era a minha religião, né? Eu disse por quê? Porque a minha pergunta, ela partia de um posicionamento oficial da religião. Não um posicionamento oficial, mas artigos do site oficial da igreja. Então, ali no site oficial da igreja, tinha um posicionamento que eu entendo como oficial, porque está no site oficial. Então, se tinha aquilo ali, eu fiz uma pergunta para ti. Bom, eu me denomino de tal religião, na religião que eu estou, no site oficial, tem tais apontamentos, e eu gostaria eu gostaria que a senhora abordasse, falasse um pouco sobre isso. E aí, quando eu coloco minha religião, as pessoas ficam loucas, né? Elas ficam muito irritadas com isso. E aí, bom, e aí é uma chuva de haters, uma chuva de agressividade, de grosseria. Eu confesso que eu não me abalei assim, emocionalmente com isso, assim, sabe? Eu achava aquilo pesado, assim, eu pensava, meu Deus do céu. E aí, cada vez mais eu olhava o quão fundo, assim, a religião, o conservadorismo... Não, o fundamentalismo religioso, ele tá, sabe? Assim, quão fundo esse poço é. Isso ficou muito claro pra mim. Mas eu sou muito irônica, assim, sabe? Então, algumas das coisas eu expus na internet, para as pessoas verem. Essa necessidade de defender Deus, Jesus, que eles tinham, a religião. E aí eu expus, assim, eu falei, isso aí que as pessoas estão me dizendo, são essas barbaridades que as pessoas estão falando para mim, sabe? E era todo dia, todo dia, todo dia. E o louco é que esses dias eu descobri de um pastor famoso, com milhares de seguidores, que me mandou mensagem no Facebook, porque assim, eu não uso o Facebook. E aí, esses dias eu entrei no Facebook, eu não sei por que cargas d'água. E aí tinha uma lista assim, de mensagens que depois ele apagou. Mas é uma lista de mensagens que ele tinha me mandado. E aí eu mandei print pra Rama, que também participou da live, amiga, olha isso daqui. E o pastor, esse pastor, ele é tão significante que até hoje eu não sei dizer o nome dele direito, sabe? Entre as amigas, a gente não sabe o nome dele Caraca, certo, isso eu não sabe? sabia. Isso daí você não me contou. E eu olhei assim, olha só, esse cara me mandou um monte de mensagem. Não sei o que foi, que depois no Frigir dos Ovos ele apagou. Mas então foi assim, ó, foi de pastores, foi de membros, foi de homem, mulher, cachorro, periquito, papagaio. Mas enfim, isso fala mais deles do que de mim, sabe? Porque eu não falei de ninguém, eu falei Claro, sobre assim, ó, claro. está Bom, escrito isso, o texto que publicaram, o artigo diz isso. Por que a igreja se preocupa tanto com isso e não se preocupa com isso? Por que eles se preocupam mais com tal coisa, eles querem combater tal coisa e não se preocupam com tal coisa? A minha pergunta era essa. não, não falava de pessoas, né? Falava de posicionamentos, né? E não de posicionamentos de pessoas, mas de um posicionamento institucional. Antes de fazer a minha próxima pergunta para você, que na verdade é uma transição desse assunto para outros mais amplos, para quem não teve a oportunidade, a feliz oportunidade de saber mais sobre você, eu abro aqui introdutoriamente para que te conheçam. Você é mãe, né? É supervisora escolar, é estudante do programa de mestrado, né, de pós-graduação, de estudos de gênero interseccionado com educação, correto? Tem Educação e essa sexualidade de gênero. relação. E o tema, educação, sexualidade de gênero. E o tema da sua pesquisa é muito interessante. O tema dela é Sou cristã e feminista. E agora? Tipo, é quase como se aparecesse um bug na cabeça das pessoas, né? Porque muita gente, né, adotou esse discurso de não é possível ser feminista e ser cristã, ou uma coisa ou outra, né? Isso virou discurso político, inclusive, durante um período eleitoral, e até hoje a gente ouve um pouco disso, né? E você propõe na sua pesquisa uma análise das experiências de mulheres feministas em ambientes religiosos. Quando você participou da live, você já se entendia há muito tempo como uma mulher feminista? E a segunda pergunta que eu faço é: você se arrependeu de ter participado daquilo devido
as reações que foram tão brutas e grotescas com relação a quase todas ou muitas das mulheres que participaram da live, como é que você se Então eu vê vou começar diante pela disso, última, assim? tá? Eu vou usar Tá. aquela frase clássica de quem apronta, sabe? Quem me conhece sabe. Quem me Hum. conhece sabe que eu sou da treta. Não me arrependo coisa nenhuma, faria várias outras, inclusive. É, pois é, cara. Eu também não me arrependo, Não me não, viu? arrependo Não me nada, não me arrependo, arrependo cara. nada, não me arrependo, zero arrependimento, inclusive. Acho que podia ter feito uma pergunta pior, entendeu? Se eu for pensar em arrependimento. Ah, tô brincando. E com relação a me entender como feminista, então, o meu trabalho, eu começo falando sobre isso, assim, o meu trabalho, assim, o meu orientador, o professor Fernando, sensacional, inclusive, me dá total liberdade na minha pesquisa, né? Ele diz, né, que os Uhum. orientandos dele todos estão imbricados com sua pesquisa. Que os orientandos dele, eles não têm distanciamento entre sua pesquisa e sua vida pessoal, entendeu? Não, não existe análise fenomenológica, né? É só mergulhando no Então, empírico assim, mesmo ali. e aí quando eu tô fazendo a introdução do meu trabalho, assim, na minha dissertação, eu vou dizendo que eu não consigo definir como é que eu me tornei feminista. Em qual momento da minha vida eu disse assim, oh, agora eu sou feminista, hoje eu sou feminista. E aí eu vou contando algumas coisas. Aí uma amiga estava lendo o meu trabalho, eu defendo, eu qualifico agora segunda-feira. Uau, vai dar certo, já deu E aí certo, vamos uma que amiga vamos. minha estava lendo o meu trabalho e ela falou assim, ah, eu tô adorando essa Daianinha. Porque eu vou contando várias diferentes fases da minha vida de reproduções que eu tenho. E aí eu conto uma parte, para quem está assistindo talvez não saiba, eu sou adventista, e aí a gente tem por hábito, tinha mais quando eu era menor do que eu tenho hoje, para falar a verdade, de fazer o culto toda sexta-feira à noite. E eu fazia muito com meu avô, toda sexta-feira à noite. E aí tinha lá os hinos, tinha, inclusive no favorito do meu avô, e eu tinha o direito sempre de cantar uma música, de pedir uma musiquinha, assim, uma música do Inário Adventista, do antigo Inário Adventista. E eu, e Uhum. eu sempre pedia a mesma música, está escrito no meu trabalho. E eu sempre pedia Joias Preciosas. E aí o meu avô, ai, você deve sempre a mesma música, minha mãe sempre a mesma música, por que você não troca? Por que você não pede vinho de meninos? Aí eu, olha só, vamos conversar. Vinho de meninos é uma música preconceituosa, porque só fala dos meninos. Ai, todo mundo, não, Dayana, quando, na língua portuguesa, quando tá falando de meninos, tá falando de meninos e meninas, eu falei, não, porque Joias Preciosas fala os meninos e as meninas que seguem a Cristo. Porque se eu quero falar, eu falo meninos e meninas. Eu escolho falar só de meninos. E eu sou essa pessoa, eu me lembro do cotoquinha, entendeu? Aí a minha amiga falou assim, ah, essa Daianinha, essa é a Daianinha, entendeu? Então, assim, eu já tinha essas coisas, são coisas que eu lembro de mim desde pequena, entendeu? Mas eu tenho uma criação muito conservadora, eu sempre estudei na escola adventista, toda a minha vida ensino fundamental. Fui para a Universidade Federal, e na Universidade Federal eu ainda vivi assim, a questão do conservadorismo por conta da fazer parte dos jovens, direção dos jovens. Mas aí eu resolvi fazer concurso público e virei professora da rede pública. E foi na rede pública, assim, a minha imersão. Então, é educação, tá? É ser professora, é as minhas alunas, Uhum. é os meus alunos, é as minhas colegas professoras. A Daiana que eu sou é uma construção, sabe, de tudo isso. Então, assim, as minhas alunas que estão assistindo, amo vocês e isso é muito delas mesmo, sério. Eu Legal. comecei a vivenciar a realidade, assim, das minhas alunas, das minhas colegas. Eu comecei a perceber aonde eu estava inserida, as relações sociais. E eu comecei a perceber que vivendo uma bolha. Tô sentindo, tô sentindo que esses foguinhos subindo são suas alunas mandando aí pra você. Eu vivia numa Muito bolha, assim, bom, sabe? muito bom. E eu comecei a perceber essas Uhum. relações de força, essas relações. E eu comecei a discutir com outras mulheres, sabe? E aí eu comecei a querer estudar mais, pesquisar mais. Então, assim, a escola pública, ela me ajudou a rever algumas questões. E aí é isso. A
a educação pública, ela me ajudou a entender melhor. Então, eu não consigo te dizer, Alan, eu virei feminista no dia 25 de agosto de 2018, sabe? Mas eu sei que, Uhum, claro. assim, que eu me identifiquei, assim, como feminista depois que eu era professora da rede pública, que eu, tipo, eu sabia dar um nome para aquilo, que eu já Uhum. que eu já me posicionava, que eu já me colocava de alguma forma. Mas aí eu comecei a pesquisar, estudar sobre, né? Porque tudo que eu tinha era só o que eu achava. Assim, vamos colocar dessa forma. Mas é muito louco, né? Porque assim, pô, primeiro, obrigado por você fazer esse resgate e buscar a Dayana lá de trás, cotoquinha, como você falou, e fazer essa progressão ao que você é hoje. Porque de fato é difícil a gente se definir pelo que a gente é agora sem a gente buscar as bagagens lá de trás, né? Que foram somando e constituindo quem nós somos. E também uma coisa que eu percebo é que algumas pessoas, quando entram nessa questão de atribuir, né, o que nós somos, você é feminista, você militante, trabalha sempre com um marcador intelectual, né? Então, tipo, a partir do momento em que você entrou para a faculdade, você vira isso. A partir do momento em que você começa uma pesquisa, você vira isso. E quando eu ouço você falar, eu não consigo entender dessa forma. Eu percebo que esse senso de igualdade, esse senso de justiça, esse elemento, ele vem muito antes da imersão acadêmica. É um elemento fruto da tua observação da vida, fruto da tua própria experiência, né? E você trouxe isso, como o seu orientador fala, né? Você está intimamente envolvida com a tua pesquisa, porque você faz uma análise das experiências das mulheres feministas. Eu não sei o quanto você pode falar sobre isso com a gente, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, bem direta, eu creio. Quais são as experiências dessas mulheres que você está pesquisando que são feministas e que estão em ambientes religiosos? Primeira pergunta, tem espaço para elas? Segunda, o que elas sofrem por serem quem são? Existe tolerância dentro dos espaços religiosos para quem se assume como uma feminista? Quais são as suas considerações assim a respeito do que você É, está pesquisando e é essas isso, essa perguntas? que é, esse que é meu, que é a minha questão. É esse que é o meu, esse que é o meu trabalho, essa que é a minha pesquisa. Então, eu não encerrei a pesquisa, eu não consigo te dar uma resposta final. Contudo, eu tenho um piloto, né? Que é o que é o que eu vou usar Uhum, para que é o que eu uso para minha qualificação, que eu vou usar na minha qualificação de segunda-feira. Então, eu lancei primeiro assim, antes para o meu anteprojeto, quando eu fui escrever para concorrer para tentar entrar, né? Eu lancei no grupo de WhatsApp, em uhum, alguns grupos, em 2 ou 3, perguntas assim: quando vocês dizem que vocês são cristãs feministas, o que vocês escutam? E aí várias mulheres começaram a responder o exato. que elas escutavam enquanto mulheres cristãs e feministas. E aí era: tu não pode ser feminista porque é feminista de esquerda e que ser cristão tem que ser de direita. Tu não pode ser feminista porque é feminista, porque Uhum. não precisa do feminismo porque Deus ele resolve. Tu não pode ser feminista porque feminista é contra os homens. Tu não pode ser feminista porque feminista a mulher não vai ser submissa ao seu marido e Deus disse que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Então vieram algumas dessas respostas, mas essas respostas não eram suficientes, elas eram muito, muito rasas, né? Mas enfim, dava um direcionamento. Aí eu fui Uhum. para textos oficiais das das religiões. Por isso que eu fiz aquela pergunta para o doutor Ivone, porque eu já estava mergulhada nesses textos, né? Então, assim, aí eu trouxe, tem alguns artigos de denominações. A Igreja Adventista é a mais fácil de encontrar, porque ela é muito organizada. Então, assim, tem um site institucional de toda a igreja, então lá tu consegue encontrar algumas coisas. Mas eu encontrei também na Igreja Luterana, porque Uhum. eles têm uma revista Servas do Senhor, se não me engano. Então lá também falava sobre isso. E aí a gente também encontra vários Uhum. posicionamentos assim de pastores, né, nas redes sociais. Então a gente encontra do bispo Edir Macedo, encontra algumas opiniões dele, e como ele é o dono da Uhum. Igreja Universal, a opinião dele é a opinião da igreja, né? Uhum. Então, assim, o que eu consigo dizer, assim, de forma preliminar, é que há pouco incentivo e, na verdade,
não é nem pouco incentivo. Na verdade, o que se tem é dizendo para as mulheres não serem feministas, né? E até uma maneira de assustá-las, Uhum. algumas mulheres, assim, por serem feministas, como se isso fosse uma coisa anticristã. Nesse que eu usei na live, falava sobre ser anticristão, assim. O feminismo era algo anticristão. E aí. Caramba, cara, Só que assim, ó, que louco. isso é uma realidade. A gente não pode dizer que isso é a realidade total. Porque assim, o meu trabalho, Uhum, ele pesquisa isso, mas ele não consegue ser desassociado da questão política que a gente vive, sabe? uhum, Porque até 5 anos atrás, é, 5 anos, 2018, não tinha uma onda tão grande nas igrejas antifeministas como a gente tem agora. Então, isso também tá uhum, correlacionado. A gente, sabe, uhum. então o meu trabalho acaba entrando nisso também, de ficar analisando essas questões das relações da religião com as questões políticas. Isso não tem como ficar separado, sabe? Muito interessante isso que você está falando, porque depois daquela live eu já estava fazendo mestrado, né? E o meu mestrado era também em teologias decoloniais ou teologias contextuais, que são normalmente correntes de pensamentos cristãs que caem no campo das marginalidades, né? Porque não são reconhecidas ou são deturpadas ou também por ter um envolvimento mais ativo no campo político recebem bastante represália, né, da teologia hegemônica, seja da protestante ou da católica. Mas quando eu tive aquela live, eu me assustei, sabe, pelo fato de eu tinha conversado com uma pessoa transexual, eu tinha conversado com uma drag queen nas minhas lives, mas quando eu conversei com uma mulher teóloga feminista, criou-se assim uma demonização tão forte, tão grande, que eu me questionei. Eu falei, cara, conversar com uma mulher teóloga feminista escandalizou mais as pessoas do que quando eu conversei com uma pessoa transexual, que cai num estereótipo de muito preconceito por parte de uma grande fatia da população, e também foi mais escandalizador para uma ala conservadora, fundamentalista, do que ter falado com uma figura drag queen, que foi o Guilherme Terreri, né, montado de Rita Von Hunt, e isso mudou a minha concentração, porque quando eu terminei o mestrado, eu qualifiquei um projeto para entrar no doutorado também no campo da teologia feminista. E fui aprovado. Hoje eu estou estudando teologia feminista, especificamente uma autora chamada Elizabeth Johnson. E aí eu fui conhecendo as teologias feministas, né? Tem uma teologia feminista que ela rompe mais com as instituições religiosas. Por exemplo, a Mary Daly, ela é uma autora que ela fala assim: se Deus é macho, então o macho é Deus. E ela propõe um rompimento com a instituição religiosa, porque as diferenças elas são irreconciliáveis na cabeça e nas propostas dessa teóloga. Só que existem outras teólogas, como a autora que eu estou pesquisando, que ela faz um resgate da dignidade da mulher através da própria tradição da religião dela, que é a tradição católica. Então ela vai pegar São Tomás de Aquino, por exemplo, e ela vai bater, criticar São Tomás de Aquino, porque ele falava que a mulher era a parte defeituosa da humanidade. Ele vai falar que a mulher ela não tinha o mesmo status, né, de dignidade do homem. Então ela vai buscando elementos dentro da tradição católica e dentro do texto bíblico que mostram que Jesus ou a Bíblia não tratava Deus unicamente no masculino, mas que existiam várias características femininas que davam essa conotação e identificação para a figura de Deus, né? Lembrando que Deus não tem gênero. Deus não tem gênero. Isso é muito importante a gente tocar. Porque quando a gente trabalha o conceito de pai, a gente está utilizando uma figura de linguagem para aproximar esse Deus do ser humano. Às vezes as pessoas vão dizer, ah, mas
Jesus chamou Deus de Pai. É verdade. Ele chamou no primeiro evangelho de Marcos 5 vezes. Mas em João, na progressão dos evangelhos, tem mais de 60. Para você ver como aumenta de acordo com a utilização da linguagem, né? E aí, quando eu vou mergulhar nesse mundo, Daia, eu me deparo com uma série, mas com uma série de equívocos que as pessoas reproduzem a respeito do feminismo ou das teologias feministas. Uma muito grande, assim, que eu vi logo de cara, era quando as pessoas diziam que a teologia feminista quer propor que Deus é mulher. Eu nunca vi isso em nenhum escrito de teólogas sérias consideradas feministas. Nunca tentaram mudar o gênero de Deus, porque, novamente, Deus é espírito. Nós não temos um órgão genital, ou nós não temos algo que ateste que Deus é homem. Nós temos termos que indicam que Jesus chama ele de pai, mas ao mesmo tempo ele também se utiliza como uma figura de galinha quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis trazer vocês para debaixo das minhas asas, como a galinha faz. Então tem várias figuras de linguagem que são utilizadas. E a autora que eu estou pesquisando, ela propõe isso, um resgate, não para substituir as linguagens de pai, as linguagens masculinas, mas para inserir elementos femininos que também resgatam a dignidade da mulher e que não deixe ela às margens, nesse não lugar. E aí eu me lembro, sabe, Daya, do quanto assim eu admirava, passei a admirar as mulheres que me permitiram caminhar com elas. Dentro de casa, três exemplos maravilhosos. A minha mãe, que me criou sozinha, uma mulher maravilhosa, guerreira, batalhadora, que nunca precisou depender de homem nenhum para criar a família dela, os filhos dela. Depois a minha esposa, uma mulher admirável, guerreira também, sabe? Extremamente comprometida. E agora a minha filhota, que é o meu futuro, né? Que eu olho para ela e falo, cara, como eu não vou lutar por um mundo de igualdade? Como eu não posso considerar o fato de que a gente vive numa sociedade que matam mulheres por serem mulheres, né? Então tudo isso foi me levando. Mas quando eu conheci você, quando eu conheci a Moara, quando eu conheci a Rama, eu tive assim um baque, porque eu vi, cara, existe uma rede de mulheres muito fortes e essas mulheres, elas possuem assim uma força coletiva, uma capacidade de expressão, de opinião, de inteligência que vai envolvendo a gente. E aí eu me dei conta de uma coisa, para terminar meu monólogo aqui, passar a palavra para você de novo. Eu acho que tem muito homem, Daya, que é heterossexual, mas é homoafetivo. E eu não estou falando isso no sentido pejorativo, não, tá? Não estou falando isso para diminuir quem é homoafetivo ou homossexual. Não. Eu estou falando que tem heterossexual ou homoafetivo porque eles não suportam estar na presença de mulheres. Não conseguem destinar os seus afetos para as mulheres. Eles conseguem destinar desejo, desejo sexual. Muitas vezes desejo sexual de objetificação, mas não conseguem destinar afeto, aprendizado, vontade de estar junto. Eu queria fazer uma pergunta para você. É, na realidade a qual você se encontra, você é supervisora, você é esposa, você é mãe, tem uma família ao seu redor ali que está com você. Qual é a sua percepção acerca das relações que você tem com outros homens? No campo dos afetos, da amizade, no campo das relações profissionais, como você, Daiana, se sente? Como que você é tratada? Como você os trata? Qual é a dinâmica de relação que você já notou? Você já parou para refletir sobre isso? Qual conclusão ou quais conclusões você Tá, chegou? vou responder isso, mas antes eu só queria fazer um adendo do que estava falando, porque eu me lembrei que eu não tinha dito. Uhum, Tendo em vista essa hegemonia masculina, esse direito único à fala masculina com relação à religião, eu fiz uma opção, fiz uma escolha metodológica no meu uhum, trabalho e todos os conceitos, todos os conceitos que eu faço no meu capítulo sobre religião, eu só uso autoras mulheres.
Então, assim, todos os conceitos sobre religião, tudo que eu vou falar sobre Uau. religião e cristianismo. Então, assim, só para falar religião e cristianismo, né? Porque parece que eu estou desconsiderando a existência de outras religiões. Eu estou pesquisando a religião ou o cristianismo porque ela é hegemônica no Brasil, né? Existem outras religiões, mas eu pesquiso o cristianismo. Uhum. Então, eu escolhi só autoras mulheres para fazer Ok. isso, porque mulheres também pesquisam religião. Mas isso é só porque tu estava falando sobre essa necessidade dos homens ter a verdade absoluta, né, com relação à fala. Então, o que acontece? O meu ambiente de trabalho, ele é majoritariamente feminino, né? Assim, Uhum. eu posso contar nos dedos quantos homens eu tenho no meu ambiente de trabalho. Contudo, Uhum. às vezes, eu tenho dificuldade com alguns colegas homens, porque para eles ter uma supervisora dizendo que eles têm para fazer não é uma coisa muito fácil. Então, assim, eles, eles ouvem melhor um homem falando do que uma mulher falando. Não é tanto, tá? Assim, não é uma coisa assim que acontece a todo instante, mas Uhum. acontece. É uma coisa assim que incomoda, tá? Uhum. Mas isso mais com os pais é Uhum. mais do que com os colegas. Quando eu tenho que lidar com os pais, assim, com os pais dos Sério? homens, sabe? Eles sempre querem falar com um homem, sabe? Hum. Mas Nossa. eu as gurias também sabem, eu levanto tom de voz. Meu tom de voz é aqui, ó. Fala A, eu falo A, entendeu? É. E não tem história. Mas é isso, assim, sabe? Eu percebo, assim, alguns colegas, assim, até agora, assim, no grupo que eu tenho também. Mas eu tinha alguns colegas que tinham bastante incômodo de uma colega estar tu não me entregou tal coisa, combinado era tal dia, eu tô esperando tal coisa, eu preciso dessa documentação, eu preciso disso. Ou então, tu pode vir aqui porque a gente para conversar, porque uma família veio, a gente tem que resolver tal situação, a gente precisa que essa conduta seja revista. Essas coisas incomodam alguns homens, tá? Uhum. Porque Uhum. é uma mulher falando para homem como é que ele tem que se comportar, né? Enfim. É muito louco, né? Isso acontece em várias instâncias, né? No trabalho, nas relações pessoais, a gente também sempre nota, né, algum tipo de pejoratividade. Claro que vai depender da família, existem famílias mais abertas, famílias que têm uma tradição mais machista, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tem um filho que é lindo, homem, e quando você se depara com a sua visão de mundo e enxerga ele como um Oi. rapazinho, né, que está crescendo. Quantos anos o Davi tá? 8 anos. Eu queria saber, assim, como você tenta imprimir nele valores que são valiosos para você e para a tua percepção de mundo. Como uma, uma mãe que é cristã, que é feminista, que faz um trabalho acadêmico aprofundado nesse tema, como você aplica a relação materna, como ele se posiciona assim com relação a questões simples, sabe? Às vezes a detalhes que você capta assim, pô, isso daqui tá surtindo efeito, isso Ele daqui eu falei e deu certo. Tem alguma coisa assim dentro dessa relação? gosta sobre tudo, assim. Tem coisas que eu acho que ainda não tem a idade, tem coisas que eu acho que tem a idade, mas a gente conversa e a gente não tem historinha, não tem meio termo. Eu não invento, eu digo não é pra tua idade agora. Depois eu vou te contar sobre isso, depois a gente vai Uhum, conversar, ou então eu conto. Então, por exemplo, o Davi, esses dias não, teve um tempo que ele queria saber como o bebê ficava dentro da barriga. Explicado para ele como o bebê ficava dentro da aham, barriga. Exatamente. Usando a palavra, inclusive. A gente só disse, aham, isso é uma coisa que a gente aham, conversa em casa, não é uma coisa que tu vai sair chegando na escola. Tenho que te contar como é que fica, como é que o nome da barriga da tua mãe entrou um bebê, entendeu? Legal aham. é que funciona, assim, porque esses dias, contar uma historinha esses dias um coleguinha dele, um coleguinha não, um vizinho aqui chegou aqui em casa e falou assim, ô Davi, tu viu que o fulaninho botou brinco? E o Davi, vi, tá aqui. E ele assim, ai, bem gay, né? E o Davi olhou, ai.
nada a ver com o que tu disse, né? E ele, mas é bem coisa de gay. E o Davi, isso não é coisa de gay? E se fosse gay, qual é o problema? Aí ele disse, meu pai disse que é gay. Aí ele diz assim, tu vê, É. né? A minha mãe diz bem ao contrário. O que a tua mãe diz? Minha mãe diz que cada um pode usar o que quiser, pode botar brinco, pintar unha, usar saia, usar a cor que quiser. Minha mãe diz que pode usar o que quiser. Então, assim, ó, não é isso que diz o que a pessoa é. E se a pessoa pode ser o que ela quiser. Ó, falou no... Caraca. Ó, olha ele. O príncipe chegou. Que moleque lindo, está maluco. Você tá bem, Davi? Tem que manter ele na live, ô Daia, porque quando a galera vê o rostinho dele, vai chegar lá nos 200 telespectadores. Ele é muito bonito, cara. Eu sou gamado, cara. Ou agora, quando eu voltar para o Brasil, a gente vai colocar a Maiazinha para brincar com ele, entendeu? Para ter toda aquela relação de amizade, porque, pô, ele é sensacional, cara. Eu lembro assim que ele tinha umas frases que ele tirava não sei da onde, mano. E era muito lindo. Agora, você vê, né? Ó, eu tô aqui com uma. A Gi Gentili, que acabou de comentar aqui, que lindo, Davi. Ela é minha prima. E ela é uma garota jovem, cara. Tão assim, cara, tão pra frente, tão desenrolada, sabe? Você precisa ver ela e a mãe dela, às vezes, quando estão na DR, ela manda assim pra mãe dela: mãe, argumento inválido. Eu falo, putz, mano, é outra perspectiva, entendeu? Tipo, eu não sei se a gente tá preparado para essa nova geração, mas eu sei que essa geração, de alguma forma, precisa de um exemplo legal, de um exemplo de tolerância, de um exemplo de acolhimento. É, eu não sei, eu queria assim uma resposta bem honesta tua. Pode ser não sei, mas o que que você acha que falta e que a gente, como pais jovens, precisa fazer para dar uma correção de rota, mano, nessa onda de intolerância, nessa onda de ódio, nessa onda de violência que a gente tem vivenciado, né? A gente tem visto pessoas morrendo por serem quem são, pessoas morrendo por divergências políticas, pessoas sendo assassinadas, na verdade, né? É muito assim saber de você, que é uma mãe jovem, mais experiente do que eu, né? Que sou pai de uma garotinha de 1 ano. O que que dá pra fazer da nossa parte, saca? Tipo, qual caminho você vê assim? Seria muito O legal te jovem, ouvir. o jovem fica prateando. Não, não, Eu aqui acho. não tá jovem, não. Aqui não tá jovem. Ah, para, vai. Eu só tenho 8 anos, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta para dar, assim, certo? O que eu acho. É o meu ato, é o meu acho. A partir do que tá Claro. funcionando aqui em casa. Uhum. Diálogo, Isso, eu quero diálogo, saber o que que funciona. Eu quero diálogo. fazer funcionar Conversa aqui franca. também. Conversa, conversa, conversa. E não é conversa no sentido de senta aqui que eu vou ficar te dando sermão. É conversa, tipo, explicar, assim, gosto, não gosto, concordo, não concordo, quero, não quero, por quê? Explicar por que as coisas acontecem. Não vou, não vai Uhum. porque agora, não vou te explicar agora porque agora não tá na hora, mas eu vou te explicar, depois a gente volta nessa conversa. Vou te explicar assim o que acontece. Por exemplo, o Davi ficou um pouco maiorzinho, não tinha pintinho, chaleirinha. Pênis é o nome, sabe, do órgão sexual. Sabe? É Uhum. tudo assim, ó, muito Uhum. franco, tudo muito claro, sabe? Por exemplo, nossa gata, agora, semana passada, Uhum. a gente castrou, tá? Aí eu busquei ela da cirurgia, ela tava bem ruim, bem Uhum. ruim. Aí o Davi assim, mãe, mas se tivesse um bebê na barriga? Eu falei, se tivesse um gatinho na barriga, aí seria tirado. E ele, iam tirar? Eu falei, sim, iam tirar. E iam tirar? Eu falei, sim, filho, se chama aborto. Esse é o nome. Ele não ficou curioso para saber mais sobre isso, sabe? Mas é isso, Aham. sabe? Não vou contar uma história, não vou fingir uma coisa que não é. Ele tem que entender as coisas. Para ele bastou essa resposta, ele não ficou curioso para saber mais, porque ainda não é o momento para ele ainda. Mas se ele quiser saber um pouco mais, enfim, eu Uhum. vou dar a informação que ele quer saber. E é isso, sabe? É diálogo, mas ao mesmo tempo também é controle. Controle no sentido de eu olho a mochila todo dia, eu olho a agenda da Uhum. escola, o celular dele, que ele já tem um Uhum. celular, Uhum. o celular dele tem controle de Uau. paz.
entendeu? Então, assim, tem Aham, limite de horas para aham. ele ver, quais são os aplicativos que ele pode usar. É isso, sabe? Cara, é muito louco, né? Porque são é uma demanda insana, são vários detalhes que tem que estar atento e manter, né, esse controle de diálogo, liberdade de controle, tipo, são elementos que vão se cruzando, né? Tipo, a gente falou A outra rapidamente, coisa, mas de várias eu coisas aqui conheço os sobre pais dos você, amigos gente. do Davi, Ah, né? Os amigos próximos são família, assim, são que ele é amigo, eu conheço os pais dos amigos dele. Isso é outra coisa também, que eu acho muito importante, tá? Conhecer os uhum, pais dos amigos enfim, uhum. do meu filho. Legal, legal. Estava dizendo, a gente teve assim a gente fez um passeio por várias questões assim relacionadas a você, ao seu campo de estudos. A gente foi lá na Daia pequena, para a Daia que agora é uma mulher, mãe e que se desdobra, né, na criação do filho, no trabalho, nos estudos e tudo mais. De todas as jornadas assim que você vivencia, Daia, que me faz assim ter uma profunda admiração e respeito por você, porque não é fácil, definitivamente. Qual delas assim é a que mais te, talvez, é a que mais te pega, assim, no sentido de, pô, não, isso aqui é o que mais faz com que eu dedique o meu tempo, ou a que mais frita meu cérebro, no sentido de fazer com que eu me mova em prol disso. Porque, tipo assim, você tem a sua relação com seu esposo, você tem o convívio com o teu filho, você tem o seu trabalho, você tem o estudo, e você tem os seus dilemas particulares, né? As suas questões também. Porque acho que quando a gente tem tantas jornadas, um risco é a gente esquecer da gente, né? Para a gente se concentrar mais naquilo que os outros esperam de nós. A gente está performando sempre, né? Ou está performando profissionalmente, ou está performando como mãe, ou está performando como pai, como esposa e tal. Mas o que que, quando você para, assim, para refletir, o que mais pega, cara, na sua rotina, nas suas lutas, né? Que são Então, tantas. assim, o que mais me pega, sem sombra de dúvidas, é a maternidade, né? Que é a minha prioridade da prioridade. Então eu abro mão de 1 milhão de coisas da minha vida por conta disso. E eu não falo isso no sentido de que eu tô me lamentando, não tô. Porque são escolhas, Davi é a minha Uhum, prioridade, é o amor da minha vida. Eu não tô criando, e isso pode parecer, tá criando teu filho pra ti, não, eu tô criando meu filho pro mundo, pra ele ser o que ele quiser ser. E eu digo pra ele, se tu quiser ir morar fora do país, tu vai morar fora do país, se tu quiser fazer, tu vai fazer o que tu quiser fazer, mas eu tô criando ele pra ser um cidadão, enfim, do mundo, mas ele é a minha prioridade, assim, pra criar o meu filho da melhor forma possível. Então isso, às vezes eu me sinto ultra mega power sobrecarregada por conta disso, porque é a escola, é o tema, é o lanche, é o uniforme, é o quarto, a organização. O Davi tem altas habilidades, então ele, por conta das habilidades, ele é uma linha típica, então ele é uma criança típica, então ele tem outras demandas que ele precisa, as aulas extracurriculares, uhum, porque aí ele faz natação, e aí, sabe, tem todas essas coisas, né, que demandam, né? uhum. E aí também tem a questão de que eu tenho, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado e eu tenho que estar sempre cuidando da, da minha saúde emocional para não entrar em crise, porque quando eu entro em crise muito forte. Então eu tenho isso também, que eu tenho que estar a todo Uhum. instante cuidando para que eu não entre em crise, porque as crises que quando eu entro mesmo em crises é coisas de 2 meses, assim. Mas mano, assim, também é o seguinte, né? Vou ser bem franco, assim. Ah, gatinha, como não ter, né, uma ansiedade, uma crise de ansiedade diante de uma demanda tão insana, né, cara? Não sei. Teve a ver diretamente, acentuou, desencadeou a partir disso? Então Como foi, assim, eu sempre tive, essa eu questão? sempre tive, eu só não sabia, tá? Licença, filho. Obrigada.
Eu sempre tive ansiedade, eu só não sabia, porque eu sou de uma família muito pobre mesmo. Então, assim, eu nunca fiz terapia quando eu era criança, psiquiatra também nunca tive. Então, assim, as minhas crises, eu não sabia o que que era, as minhas faltas de ar, os meus tremores, os meus medos, as coisas que eu tinha, eu não sabia o que que era. Na fase adulta, eu queria fazer a carteira de motorista e eu tinha crise, mas não crise na prova. A prova foi até fácil. Eu tinha crise na hora que eu tava fazendo as Uhum. aulas mesmo. Eu tinha crise, chorava, assim. Aí eu fui no psiquiatra. E aí a gente descobriu que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada. E que ali eu tava colocando, assim, deixando, sabe, deixando escapar, assim, coisas que eu não deixava em outros lugares, que eu tinha que sempre trabalhar direito, estudar direito, fazer, sabe, fazer outras coisas direito. Então Uhum. ali tava sendo um Uhum. escape, assim, e eu tava deixando. E foi ali que eu descobri, foi ali que eu tive também a primeira crise de pânico, foi naquele período. E dali para diante eu comecei a tratar. Mas em 2018 eu tive por conta do transtorno de ansiedade, eu tive síndrome do pânico. E aí foram dois, e aí foi bem Nossa. complicado, assim, eu não saía de casa, eu não conseguia botar o pé pra fora de casa, eu tinha Uhum. dificuldade de me relacionar socialmente, assim, por conta disso, né? E aí, mas aí, enfim, né? Agora eu sei o que eu tenho, tratamento, terapia. E aí 2018 passou. E aí o ano passado eu tive de novo, o ano passado em outubro. E aí, o ano passado, eu acho que teve por conta do meu trabalho, que estava muito sobrecarregado, não tinha professor na escola. Então, eu estava na supervisão, eu estava dando aula, eu tava fazendo 20 mil coisas ao mesmo tempo. E pronto, não teve o que fazer, Uhum. eu tive crise. E aí, além do pânico, me desencadeou a agorafobia, que aí eu não conseguia ficar em lugar com muita gente, não conseguia ficar no meio das pessoas, né? Enfim, então é uma coisa que eu preciso a todo momento estar Cara, ali, né? Cuidando para não ficar observando os pequenos sim, sinais, sem para dúvida. não ter coisa. Sem dúvida. Olha, eu assim, não vou roubar muito do teu tempo mais, porque eu tô vendo que o Davizão tá Não, investindo aí mas na ele conversa no pé do não é ouvido. isso, é que ele gosta de aparecer, ele é E bem aparecido. Ele gosta, não é que ele quer coisa, ele então, adora. Se eu tô em reunião de trabalho online, ele tem que aparecer, dar um oizinho, ele é Davi, então é só colar, cara. Você deixa mais linda essa live, cara. E a mel. gatinha ainda, nossa, aí fica a mel. Eu, cara, eu admiro muito você, sabe? Porque eu acho, eu acho uma força descomunal ter tantas jornadas, tantas lutas, essas lutas se cruzarem, você desenvolver transtornos como você mencionou e ainda se manter em pé, uma excelente mãe, sem dúvida alguma, uma excelente esposa e uma excelente profissional. Cara, é quase uma missão impossível. Só que daí quando você vai parar para olhar uma perspectiva mais macro, muito longe de banalizar, né? Porque eu acabei de reconhecer tudo isso que você vive, mas parece que é uma realidade muito presente em muitas mulheres também, né? Tipo, e aí o sinal tem que acender para a gente que é homem. Tipo assim, qual é o nosso papel nisso, saca? Tipo assim, como a gente pode aliviar fardos, como a gente pode parar de querer o tempo todo tomar protagonismo, reivindicar primazia, para a gente também ser base de apoio, tá ligado? Porque assim, ó, mano, eu vou ser muito honesto com você. É, eu tento ser um cara dentro de casa, não que ajuda minha esposa, mas que coopera, que partilha em todas as frentes, na ajuda em casa, no cuidado, na cooperação em casa, no cuidado com a bebê, mas é uma parada assim surreal, porque eu sinto que ela faz tanto, cara, tanto que parece que tudo que eu faço e que é muito ainda não é o mesmo, é muito louco, sabe? E a gente tenta se desviar dos papéis de gênero, que são bem conhecidos, né? Tipo, homem ter aquele estereótipo de provedor, mulher ter aquele estereótipo de organizadora do lar. A gente tenta se desviar disso, mas quanto mais a gente corre para se desviar disso, mais a gente percebe a força que a estrutura disso tem na vida de tantas e tantas famílias, inclusive na minha.
né, que acabam exercendo esse papel de ir buscar provisão e ela acaba cuidando dessa gestão. E a gente está o tempo inteiro se conversando para não deixar isso se tornar regra em casa. Para que quem detém a economia do cash não se torne mais importante do que quem faz a gestão da grana, entende? E ouvindo você, eu fico pensando se não, toda essa jornada que você mencionou, todas essas lutas, todas essas estradas que você percorre, se não poderiam ser mais suavizadas, não simplesmente com o papel do companheiro que está em casa, porque eu imagino que ele deve fazer muito também, mas de um modo geral, com um papel de sociedade do homem também, em deixar de ter essa gana de protagonismo, de querer estar sempre na evidência para poder dar espaço. Eu li um sociólogo que se chama Alan Touré, e ele escreveu um livro chamado O Mundo das Mulheres. Ele acredita que a sociedade ela só vai mudar, ela só vai sofrer uma grande mudança em termos positivos quando a mulher passar a ter mais protagonismo em espaços centrais do que os homens. Isso significa ocupar cadeiras, ocupar lugares, ocupar espaços. E, e eu fico. Eu lamento, mas eu tento trabalhar para tentar falar com homens para que a gente consiga, tipo, abrir mão um pouco desse mundo que é muito nosso, né? Como a gente falou no particular, né? É doideira, cara. E queria saber o que que você acha disso, tipo, se você acha que toda essa luta tua tem a ver com essa responsabilidade mais coletiva, ou se é uma parada, não, mano, isso aí é capitalismo mesmo, tipo, é isso que pega. O que que Eu você acho, pensa, assim, a respeito disso, eu acho Daya? Pra que gente é caminhar totalmente pro fim. interseccional. Eu acho que tem essas questões de gênero, tem questão de raça, porque eu sou uma mulher preta e eu tô na base da pirâmide social. Então, tem questão de classe, entendeu? Então, são várias coisas. Vamos pensar. Como eu disse no início, eu sou de uma família muito pobre. Então, assim, se lá no início, a gente já tivesse percebido isso, quantas coisas poderiam ter sido resolvidas, entendeu? Mas não tinha condições financeiras para poder Uhum, consultar com um médico especialista, fazer terapia. Por exemplo, o uhum. Davi começou a fazer terapia com 4 anos de idade, entende? Cara, que Entendeu? mudança, né? Que diferença. Psicopedagogo. Olha só, a gente percebeu as altas habilidades dele super cedo. Então, assim, essa questão de classe, ela faz muita diferença. Essa questão de ser uma mulher preta. Pensa nas todas as questões de preconceito, bullying sofridas. Eu estudei numa escola particular ou com bolsa. Pensa em todas as coisas, assim, sendo a única pessoa diferente ali, todas as vivências que eu sofri nesse lugar, sabe? As experiências que isso aí Uhum, seria uma segunda uhum. live, assim, se eu fosse Sim. contar as experiências que eu sofri na escola particular. Então, assim, são várias coisas que estão ali postas, sabe? E aí tem essa questão de ser mulher também. Uhum, E aí tem todas as violências de gênero que a gente passa, que a gente vive, assim, que passa a nossa caminhada. Tudo isso, assim, vão compondo, né? E aí chega no que uhum. nas consequências do que a gente é hoje. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim: agora os pais não batem nos filhos, eu apanhei e tô aqui vivo". Pois é, tu tá vivo, filho. E como é que tá a tua vida emocional? Como é que tá? Tá um trapo, né? Tá cheio Vamos de conversar ferida, cheio de sobre marca, cheio de quantos boletim tu tá porrada. tomando. Vamos conversar sobre se tu tá dormindo direito, se tu dorme tranquilo, se tu tem que tomar uma Ah, limpidinha pra dormir. Vamos conversar, gente, sobre como é que tu tá tratando teus filhos, tu consegue conversar com eles ou só é gritando e ameaçando. Então é assim, né? uhum. Cara, muito louco mesmo. Conversar com você abre, não abre uma nova porta para pensar, abre mil janelas para a gente tentar refletir mais profundamente sobre essas intersecções que você muito bem mencionou. Bom, o que eu tenho para te dizer, Daya, que desde que eu tive a oportunidade de conhecer você melhor, de alguma forma o seu exemplo me influenciou e me fez caminhar com mais consciência, saca? Tipo, com mais responsabilidade, com mais respeito, com mais carinho mesmo pelas minhas amigas e pelas mulheres de modo geral, porque você se posiciona de uma maneira firme, de uma maneira forte,
mas ao mesmo tempo de uma maneira empática, você é sensível às dores. Eu lembro que quando a gente estava sendo massacrado nas redes, não tinha um dia que você não entrava em contato para saber como a gente estava, para dividir um pouco das vivências ali, para nós não nos sentirmos sós, né? E a Kézia Foi. te ama, né? Não é à toa que ela tem assim um carinho absurdo por você. E eu quero te agradecer. Esse convite para essa live foi assim uma demonstração de gratidão da minha parte, da parte da minha família, pela influência que você gerou em nós. Então, assim, o seu jeito fez a gente criar assim um carinho, uma admiração por você. E eu estou muito honrado, de verdade, de poder estar trocando essa ideia e apresentando um pouco mais você para as pessoas que circulam aqui no meu espaço e de também estar conhecendo as pessoas que circulam na sua rede aí também. Foi um prazer imenso. Eu amei ver o Davi, ele tá lindo. A Mel junto também. E eu espero, minha amiga, que a gente caminhe junto por muitos e muitos anos e que a Foi gente falar consiga Davi, olha aí se só, não apoiar, sei não. né? Que a gente consiga se ajudar. É muito parecido com isso que eu tô te dizendo. Davi, eu quero saber se você vai vir aqui me visitar, visitar a Kézia e a Maia. Bora fazer um Bora. tour aqui na Itália, irmão? Bora! Legal demais. Daya, obrigado mais uma vez. A sua vivência inspira a gente. Valeu por ter dedicado esse tempo e inserido nas suas muitas jornadas. Obrigada. E é isso, minha A gente amiga. ama Tamo muito junto, de vocês. Vocês verdade, são um viu? presente de Deus na nossa vida. Obrigado, foi um prazer. Tudo de bom, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Galera, olha que diálogo lindo que foi com a Daia e de quebra com o Davi e com a Mel, né? Olha só, enquanto eles se desconectam, deixa eu falar para vocês rapidinho, não saiam daí. A gente tem ainda muitas lives legais marcadas. Amanhã eu vou conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que virou um irmãozinho para mim, o Felipe Maciel. Ele tem assim uma história de vida fabulosa, um caminho dentro do campo da religiosidade, da espiritualidade, de libertação, sabe? De acolhimento, de amparo, de amor. Eu quero convidar vocês a estarem presentes, né, na nossa conversa amanhã. Quero convidar vocês também a assistir os vídeos, as mensagens que eu coloquei relacionado ao projeto novo que eu estou desenvolvendo e que será lançado no dia 20 de maio, que se trata do curso online chamado Dialogando, uma introdução às espiritualidades cristãs, onde eu falo um pouco mais sobre várias espiritualidades dentro do cristianismo que talvez você nunca ouviu falar. Espiritualidades que são marginalizadas, que são menosprezadas e muitas vezes demonizadas. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais, a gente vai ser apresentado a essas espiritualidades e quem sabe não seja um ponto de crescimento em conjunto, né? Muito obrigado, tudo de bom, uma ótima noite para vocês e valeu por terem prestigiado esse diálogo aí, viu? Foi muito bacana mesmo.